fazer o meu filho ler melhor? No vídeo de hoje, mamãe, eu vou te dar 4 dicas eficazes, simples e rápidas para você turbinar a leitura do seu filho. E olha, se você está chegando agora aqui no canal e não me conhece, o meu nome é Cacilda Paiva, eu sou autora do blog Tamo Junto com a Mamãe e esse aqui é o nosso canal. Seja muito bem-vinda. E agora vamos para as dicas. E a primeira dica que eu trago é: evite a poluição visual. Se eu quero que o meu filho se interesse pela leitura, eu não posso desviar o foco dele. Livros com muitas imagens, mamãe, não são recomendados, porque a criança precisa se interessar pelo que ela está lendo. As palavras e o sentido dessas palavras naquele texto é que precisa ser o alvo, a estrela daquele momento. E eu sei que você deve estar pensando, mas como assim? Todo livro tem figuras, tem gravuras. Com certeza. Mas você precisa fazer uma seleção. Se seu filho está começando a ler agora e você está nessa pegada de aprimorar a leitura, procura livros que tenham poucas imagens, que não seja aquela poluição visual, que não tenha aquele colorido todo, que às vezes você pega um livro e as figuras que tem lá, as imagens que tem lá, são tão coloridas que contam já toda a história e a criança fica com desinteresse até mesmo de ler o conteúdo daquele livro. Então evite esse tipo de coisa. As palavras é que tem que ser a atração principal. Dessa forma, a concentração da sua criança vai estar sendo fortalecida e preservada. Dê preferência a livros com pouquíssimas imagens mesmo, tá bom, mamãe? E a segunda dica é: escolha livros com histórias que façam sentido para o seu filho, certo? Então, livros que sejam compatíveis com o nível de maturidade da sua criança, com o momento que ela está vivendo, com histórias que agreguem valores para ela. Com final felizes, é claro. As histórias precisam ser inspiradoras para sua criança. Tá legal, mamãe? Para que ela comece a ler e tome gosto por aquela história, tome gosto para querer começar a ler, continuar a ler e chegar até o final, ok? E a terceira dica é: menos é mais. Histórias curtas é o ideal. Então, mamãe, para que seu filho melhore na leitura, ofereça a ele livros que tenham histórias curtas, de preferência que não tenham muito texto em cada página. É disso que se trata, porque isso desestimula a criança. Só dela olhar aquele textão em cada página, ela pensa logo que não vai dar conta de ler tudo aquilo, você me entende? E aí vai deixar ela desestimulada e entediada logo. Eu sei que a nossa expectativa como pais é que nossos filhos comecem a ler e sejam leitores excelentes assim, do dia para a noite, mas essa é uma expectativa errada, porque a leitura é um processo e ela vai se aprimorando à medida que o interesse da criança é desenvolvido, tá bom? Então não adianta o nosso filho ler rápido, teu filho ler rápido, com aquela precisão, aquela ligeireza, né? Mas não compreender exatamente o que o texto está falando. O sentido do texto precisa ser assimilado e isso faz parte do processo, que vai muito além de ler simplesmente por ler. Então eu julgo essa dica muito, mas muito importante, mamãe ou papai, né, que estiver ouvindo aí esse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de 2 sites que eu usei muito e ainda uso muito. Assim que meu filho aprendeu a ler, eu peguei muitos livros desses 2 sites. O primeiro é o baixelivros.com.br, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O outro site é o site de Flávio Colombini. Eu gosto muito dos livros dele. São livros com histórias para todos os gostos. Meu filho ama. Já leu uma porção deles. Vale a pena você dar uma olhada nesses 2 sites. Eu recomendo de verdade. Outro detalhe é que lá você vai encontrar muitos livros gratuitos. Você também tem outra opção, que é o Google Play Livros, né? Lá você também encontra livros infantis muito bons, gratuitos e também para comprar. Então fica aí a dica. Vai lá, dá uma olhada, faz uma seleção de livros e lê para o teu filho todo dia. Estimula ele na leitura, você lê uma página, ele lê outra e assim você vai deixando ele inspirado, você vai deixando ele com gosto realmente, amando ler. E a quarta e última dica: dê espaço para que o seu filho faça suas tarefas sozinho. Por que eu tô falando isso? Eu tenho certeza que não é o teu caso, mas eu vou aqui logo começar com uma advertência. Não faça a tarefa dos seus filhos, mamãe.
Por que eu tô falando isso? Por incrível que pareça, tem muita mãe que faz as tarefas dos filhos. É isso mesmo, sabe? Eu mesmo fiquei surpresa, porque eu ouvi de uma professora, de uma pedagoga, de um colégio que o meu filho estudou, que existem pais que fazem as tarefas dos seus filhos. Pais, não façam isso, porque você está tirando do seu filho a oportunidade de aprender, de se aperfeiçoar, tá bom? Mas eu acredito, mamãe, que você que está ouvindo esse podcast, esse vídeo aí, você não faz isso. E se por um acaso faz, tá deixando de fazer hoje, tá certo? Então, olha só, todo ser humano tem que aprender a pesquisar, a raciocinar sozinho, a estudar sozinho. Por isso, procure colaborar para que o seu filho faça as suas tarefinhas sozinho. Evite muita interferência. Você procurar incentivá-lo a ler o que a tarefa pede e ele mesmo responder, ele mesmo raciocinar sem a sua interferência. Você pode dar aquela ajuda, mas ajudar ele a raciocinar. E se tiver algo que ele não está realmente entendendo, você ir lá e fazer aquela explanação, mas sempre sendo muito criteriosa, tá certo? Para que você de fato ajude a ele desenvolver essa forma de pensar, de raciocinar de verdade, ok? Então você fazendo isso dessa forma, ele não vai nem perceber e aí ele já vai estar fazendo as suas atividades sozinhos de uma forma de fato automática. Eu tô falando isso porque eu experimento isso com o meu filho, sabe? Assim que ele começou a ler, eu ia para a mesa com ele, sentava, eu ia incentivando ele a pegar a agenda, ler o que tinha lá na agenda, pegar o livro que ele precisava pegar, que ele precisava fazer aquela tarefa, e lá na página, ele tinha 5 aninhos, 4 para 5 aninhos. Então, assim ele foi desenvolvendo essa autonomia de estudar realmente sozinho. E muitas vezes o que é que eu fazia? Foi um processo. E eu me levantava, ia para a cozinha, e aí eu estava lá cozinhando e ele fazendo as tarefinhas, ele lia em voz alta. Pede para o teu filho ler em voz alta, e quando de repente ele está fazendo lá a tarefa e você está cozinhando, pode pedir, meu filho, pode ler aí em voz alta, e você vai acompanhando. Você não se mete, você só acompanha, porque você vai ver o desenvolvimento dele ali nesse processo de estudar sozinho, tá bom? Então fica a dica. Essa dica é valiosa porque eu coloquei em prática e eu tenho frutos dela, mamãe. Vale a pena, tá certo? E para fechar com chave de ouro, eu vou te dar uma dica extra, mamãe. Seja inspiração para o seu filho. Olha só, você já notou que tudo que a mãe faz, o filho quer fazer? Se você está comendo alguma coisa e o filho vê, a tua filha vê, o que é que eles dizem? Mãe, está comendo o quê? Eu também quero. Nem sabe o que é e diz que quer. Por quê? Porque a mãe está comendo. No entendimento dele, se a mãe está comendo é porque é bom, então eu também quero. Não é assim? Então, se você é uma pessoa que gosta de ler, se o seu filho vê isso em você, alguém que ama a leitura, que gosta de livros, que ama livros, então com certeza ele vai pegar esse mesmo hábito, e isso é maravilhoso. O exemplo sempre vai ajudar e muito nesse processo, tá bom, mamãe? Eu sei porque eu vivi e eu vivo isso. O meu filho, quando ele estava começando a aprender a ler, ele me via muito lendo, principalmente de manhã cedo. Eu acordava mais cedo e quando ele acordava, ele sempre me via sentado na mesa lendo. Então, um belo dia, quem acordou cedo foi ele. E para minha surpresa, quando eu fui olhar lá na sala, ele estava sentadinho na sala, com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. Ele com 4 aninhos. E ele fez, não, mamãe, eu acordei e tô aqui lendo a Bíblia. Olha só. Então, amadas, vale a pena. Seja realmente uma inspiração para ele. E você vai ter um leitor de peso na sua casa. E aí, mamãe, dessa vez eu vou logo te dar um recado. Você não pode deixar de se inscrever no canal, tá certo? Escutou tudo, vai embora, não se inscreve, não dá like. Não pode ser. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, vai, se inscreve no canal, dá aí seu like, compartilha muito esse vídeo, tá ok? Nas redes sociais, pro grupo de mães, para tudo quanto é grupo que você fizer parte, tá certo? Que fizer sentido, lógico. Eu digo que todo grupo, né? Porque todo mundo tem filho e todo mundo passa por processos em relação aos seus filhos. Então é isso aí. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final, tá certo? Deixa aqui nos comentários se você tá passando por esse processo de alfabetização com o teu filho. Me conta como tá sendo. Se você tem alguma dificuldade para ajudá-lo, qual é a tua dificuldade? Coloca aqui nos comentários, tá certo, mamãe? Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Fica com Deus, porque Ele sempre está com você, e até mais.